Doutora Lívia Monteiro observava com desagrado a fachada modesta do Hospital Santa Clara, suas mãos perfeitamente manicuradas apertando a pasta de couro italiano contra o peito. O sol impiedoso do interior fazia seus olhos verdes, levemente fechados, refletirem irritação. 6 meses. Precisava aguentar apenas 6 meses naquele fim de mundo para garantir sua promoção no Hospital Central. Doutora! A voz hesitante da recepcionista interrompeu seus pensamentos. A equipe está aguardando na sala de reuniões para sua apresentação como nova diretora do PS. Lívia ajustou o jaleco impecável, ergueu o queixo e caminhou pelos corredores com a postura que seus pais, renomados cirurgiões da capital, haviam lhe ensinado desde pequena. Seus saltos ecoavam pelo piso de linóleo gasto, mais uma coisa para sua crescente lista de inadequações daquele lugar. A sala de reuniões era pequena e abafada. Olhares curiosos a seguiam enquanto ela se posicionava à frente do grupo. Aos 28 anos, sabia que sua juventude seria mais um obstáculo a superar. Bom dia! Sou a doutora Lívia Monteiro, nova diretora do... O estrondo das portas se abrindo a interrompeu. Um homem alto, ainda vestindo seu uniforme de bombeiro sujo de fuligem, irrompeu na sala. Desculpem o atraso. Sua voz grave preencheu o ambiente enquanto ele se jogava na única cadeira vaga, um sorriso displicente nos lábios. Capitão Vitor Castelli, chefe dos bombeiros. Continue, doutora. Lívia sentiu seu rosto esquentar de irritação. Como eu dizia, antes de ser rudemente interrompida. Seus olhos verdes encontraram os dele, igualmente verdes, mas com um brilho de diversão que a enfureceu ainda mais. Venho do Hospital Central com a missão de implementar novos protocolos de atendimento. Protocolos. Vitor se inclinou para a frente, uniforme esticando-se sobre seus ombros largos. Espero que esses protocolos da capital não interfiram com a eficiência do nosso trabalho de resgate. Seu trabalho, capitão, é trazer os pacientes. O meu é garantir que eles recebam o melhor atendimento possível. Através de burocracia, através de procedimentos comprovadamente eficazes. O ar na sala ficou denso com a tensão entre os dois. Vitor levantou-se, sua altura considerável fazendo-o praticamente pairar sobre ela. Bem-vinda a Vale Sereno, doutora Monteiro. Tenho certeza que será interessante trabalhar com você. Havia algo em sua voz, um misto de ironia e algo mais que ela não conseguiu identificar, que fez um arrepio indesejado percorrer sua espinha. Bem, como eu dizia antes da interrupção do capitão Castelli, Lívia continuou, seu tom gélido contrastando com o calor que emanava do homem ainda parado próximo à porta. Os novos protocolos serão implementados imediatamente. Começando pela forma como recebemos as vítimas de trauma. Os protocolos atuais funcionam perfeitamente. Vitor interveio novamente, cruzando os braços musculosos sobre o peito. Temos o menor índice de óbitos em resgates da região. E poderiam ser ainda menores se seguissem procedimentos adequados. Ela rebateu, seus olhos verdes faiscando. Por exemplo, capitão, na semana passada sua equipe trouxe uma vítima de acidente sem colar cervical. Porque a vítima estava presa nas ferragens e o carro estava pegando fogo. Às vezes, doutora, a realidade não segue seus preciosos protocolos. A sala inteira acompanhava a troca como se fosse uma partida de tênis. Sandra, a enfermeira-chefe, escondeu um sorriso. Era a primeira vez que alguém desafiava tão abertamente a nova diretora. A realidade, capitão, é que procedimentos existem para salvar vidas. Não são sugestões que podem ser ignoradas conforme sua conveniência. Vitor deu 2 passos em sua direção. O cheiro de fumaça e suor masculino invadiu as narinas de Lívia, misturando-se perturbadoramente com um toque de sândalo. 15 anos de experiência em resgate me ensinaram que cada situação é única.
Mas talvez a doutora prefira discutir teoria enquanto pessoas morrem. Como ousa? A sirene do corpo de bombeiros cortou o ar, interrompendo a discussão. Vitor sorriu, um sorriso irritantemente charmoso que fez algo revirar no estômago de Lívia. Dever chama, doutora. Mas continuaremos esta adorável conversa em breve. Ele saiu da sala como entrou, como uma força da natureza, deixando o caos em seu rastro. Lívia respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Bem, voltando aos protocolos. Mas sua concentração estava irremediavelmente abalada. O perfume dele ainda pairava no ar, assim como a memória daqueles olhos verdes desafiadores. Seu coração batia acelerado, de raiva. Ela disse a si mesma. Apenas raiva. 3 horas depois, as portas do PS se abriram violentamente. A equipe de Vitor trazia uma maca, e o próprio capitão realizava compressões cardíacas em um homem de meia-idade. Parada cardíaca durante incêndio residencial, ele relatou, sem interromper as compressões. Seus músculos flexionavam-se com cada movimento, gotas de suor escorrendo por seu rosto concentrado. Sem resposta há 4 minutos. Lívia assumiu imediatamente o comando da situação. Sala de trauma 1. Prepare epinefrina e o desfibrilador. Trabalharam em sincronia por 20 minutos, como se a discussão da manhã nunca tivesse acontecido. As mãos grandes de Vitor executavam cada ordem dela com precisão, seus corpos movendo-se em uma dança coordenada ao redor da maca. Pulso presente. Sandra anunciou finalmente. Pressão estabilizando. Lívia permitiu-se relaxar levemente, só então notando quão próxima estava de Vitor. Podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver as gotículas de suor em seu pescoço, a forma como sua respiração estava levemente alterada pelo esforço. Bom trabalho, equipe, ela disse, dando um passo para trás. Podem levá-lo para a UTI. Bom trabalho, doutora, Vitor murmurou, apenas para ela ouvir. Talvez seus protocolos não sejam completamente inúteis. Havia um brilho diferente em seus olhos agora, algo entre admiração e desafio que fez o estômago de Lívia dar uma cambalhota. E talvez sua experiência não seja pura sorte, capitão. O sorriso dele aumentou, transformando seu rosto já atraente em algo quase irresistível. Isso foi quase um elogio? Não se acostume. Nos dias que se seguiram, o Hospital Santa Clara tornou-se um campo de batalha silencioso. Lívia e Vitor se evitavam quando possível, mas o destino parecia ter outros planos, forçando-os a interagir constantemente. Em uma tarde particularmente agitada, o PS recebeu múltiplas vítimas de um acidente na rodovia. Entre a confusão de maçãs e equipamentos, Lívia coordenava o atendimento com precisão militar, distribuindo ordens e verificando cada paciente. Precisamos do leito da UTI para a vítima do trauma craniano, ela ordenou, enquanto examinava um corte profundo. UTI está lotada, Sandra informou, correndo com bolsas de soro. E o gerador ainda não foi consertado. Como assim não foi consertado? Enviei o pedido há 3 dias. A empresa só pode vir na semana que vem. O pânico começou a se instalar quando as luzes piscaram ameaçadoramente. Foi então que Vitor entrou, ainda sujo da operação de resgate. Problema com o gerador? Ele perguntou, aproximando-se. Nada que te interesse, capitão, Lívia respondeu secamente, tentando ignorar como ele parecia preencher todo o ambiente com sua presença. Por acaso, além de bombeiro, também sou engenheiro mecânico, ele disse, um sorriso provocante nos lábios. Quer ajuda ou prefere arriscar a vida dos pacientes para manter seu orgulho? Lívia sentiu o rosto queimar. Odiava admitir que precisava dele, mas odiava ainda mais a ideia de comprometer o atendimento por teimosia. Sala de máquinas. Agora, no espaço apertado da sala de máquinas,
A proximidade entre eles era quase insuportável. Vitor trabalhou no gerador enquanto Lívia segurava uma lanterna, iluminando seu trabalho. O calor do local fazia gotículas de suor deslizarem pelo pescoço dele, e ela se pegou seguindo seu trajeto com os olhos. Vendo algo interessante, doutora? Ele provocou, sem desviar os olhos do trabalho. Apenas verificando se você sabe mesmo o que está fazendo. Sei fazer muitas coisas que você nem imagina. O tom de sua voz, grave e sugestivo, fez um arrepio percorrer a espinha de Lívia. Ela se aproximou para iluminar melhor, seu braço roçando no dele acidentalmente. O contato, mesmo através do tecido, enviou ondas de eletricidade por seu corpo. Pronto, ele anunciou após alguns minutos, fechando o painel. As luzes voltaram à vida imediatamente. Às vezes, doutora, é preciso sujar as mãos para resolver os problemas. Ele estava perigosamente próximo agora, seus olhos verdes fixos nos dela. No espaço confinado, Lívia podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de suor misturado com algo unicamente masculino que fazia seu coração acelerar. Obrigada, ela murmurou, sua voz mais rouca do que pretendia. Uau! Primeiro quase um elogio, agora um agradecimento. Ele sorriu, aquele sorriso irritantemente sedutor. Cuidado, doutora, ou vou começar a achar que você está amolecendo. Nos seus sonhos, capitão. Mas enquanto subia as escadas de volta ao PS, Lívia não conseguia ignorar como suas mãos tremiam levemente, ou como seu coração se recusava a voltar ao ritmo normal. O que estava acontecendo com ela? Precisamos conversar sobre seus métodos, Capitão Castelli. A voz de Lívia ecoou pela sala vazia do PS. Era quase meia-noite, e ela havia esperado todos saírem para confrontá-lo sobre o ocorrido mais cedo, quando ele praticamente invadiu o centro cirúrgico, ainda sujo de fuligem, para acompanhar uma vítima de queimaduras. Vitor se virou lentamente, os olhos verdes brilhando perigosamente na iluminação reduzida do plantão noturno. Salvei a vida daquela garota. Quebrou todos os protocolos de esterilização. Ela estava em choque, apavorada. Precisava de um rosto familiar. Precisava de atendimento médico adequado. Lívia avançou em sua direção, os saltos ecoando no piso. Não de um bombeiro heróico bancando o Salvador. Ele também deu um passo à frente, a diferença de altura entre eles fazendo-a inclinar a cabeça para manter o contato visual. Não estou bancando nada, doutora. Enquanto você se preocupa com seus preciosos protocolos, eu me preocupo com pessoas reais. Como se atreve? Lívia sentiu o rosto queimar de raiva. Acha que não me importo com meus pacientes? Acho que se importa tanto com regras que às vezes esquece o lado humano da medicina. Estavam perigosamente próximos agora. Lívia podia ver as pequenas cicatrizes no rosto dele, marcas de sua profissão. Uma em particular, próxima ao lábio superior, chamou sua atenção de forma perturbadora. Não sabe nada sobre mim, ela sussurrou, sua voz traindo mais emoção do que pretendia. Sei mais do que você imagina, ele respondeu, sua voz igualmente baixa. Sei que usa essa pose de rainha do gelo para se proteger. Sei que escolheu emergência porque, no fundo, tem o mesmo impulso que eu, de salvar vidas a qualquer custo. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Lívia podia sentir o calor emanando do corpo dele, o perfume já familiar de sua colônia misturado ao cheiro característico do hospital. Está errado, ela murmurou, mas sua voz faltou convicção. Vitor ergueu a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto. Lívia prendeu a respiração, seu coração martelando contra as costelas. Por um momento, pensou que ele realmente iria. O som estridente do bip dele quebrou o momento. Ambos se afastaram como se tivessem levado um choque. Emergência, ele disse, verificando a mensagem.
Sua voz estava mais rouca que o normal. Continuaremos esta conversa depois, doutora. Lívia o observou partir, suas pernas tremendo levemente. O que estava acontecendo com ela? Como deixará aquele homem irritante se aproximar tanto, física e emocionalmente? Mais tarde, em seu apartamento, ela não conseguia dormir. A cena no hospital se repetia em sua mente, junto com outras memórias das últimas semanas. O modo como ele comandava sua equipe, a gentileza surpreendente com que tratava as vítimas, a competência que se escondia por trás daquela fachada de bad boy. Não, ela murmurou para o teto escuro. Não vou me envolver. Não posso me envolver. Mas seu coração, aquele traidor, já não parecia tão convencido. Amanhã trouxe o caos ao Hospital Santa Clara. Um grande incêndio em uma fábrica próxima mobilizou todas as equipes. Lívia coordenava o PS quando as primeiras vítimas começaram a chegar. Mais 10 a caminho, Sandra informou, correndo entre os leitos. Maioria com queimaduras graves. O cheiro de fumaça impregnava o ar quando Vitor entrou, carregando um operário desacordado. Seu uniforme estava coberto de fuligem, o rosto marcado pelo esforço. Exposição prolongada à fumaça tóxica, ele relatou, transferindo o paciente. Seus olhos encontraram os de Lívia. O fogo está fora de controle. Vamos precisar de todo o espaço disponível. Já acionei os outros hospitais da região, ela respondeu, examinando o paciente. Estamos redirecionando casos menos graves. Trabalharam lado a lado nas horas seguintes, a tensão pessoal entre eles temporariamente esquecida diante da emergência. Lívia não pôde deixar de admirar a eficiência dele, como coordenava sua equipe, como mantinha calma mesmo nas situações mais críticas. Foi no meio da tarde que tudo mudou. Capitão! Um bombeiro jovem irrompeu no PS, ofegante. Teto desabou no setor leste. 3 homens presos. Vitor imediatamente se dirigiu à saída. Lívia o seguiu, segurando seu braço. Está exausto, ela argumentou, notando sinais de fadiga em seu rosto. Deixe outro assumir. São meus homens lá dentro, ele respondeu, mas não se desvencilhou de seu toque. Por um momento, ficaram assim, conectados pelo toque dela em seu braço, a preocupação evidente nos olhos de Lívia, a determinação férrea nos dele. Apenas, ela hesitou, sua voz traindo mais emoção do que pretendia. Apenas volte inteiro. Algo mudou no olhar dele. Sem aviso, Vitor inclinou-se e roçou os lábios na testa dela, um gesto tão rápido e suave que Lívia quase acreditou ter imaginado. Sempre volto, doutora. Foram as 3 horas mais longas da vida de Lívia. Cada sirene, cada nova vítima que entrava fazia seu coração saltar, temendo ver Vitor entre os feridos. Quando ele finalmente retornou, carregando um colega nos braços, estava irreconhecível sob a fuligem e o sangue. Ele primeiro, Vitor insistiu quando Lívia correu em sua direção. Nem pensar. Sandra, cuide dele. Você, sala de trauma 2. Agora. Para sua surpresa, ele obedeceu sem protestar. No espaço privado da sala de trauma, Lívia começou a limpar seus ferimentos com mãos que tremiam levemente. A maioria são superficiais, ela murmurou, mais para si mesma. Mas vai precisar de pontos aqui. Lívia. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. O som enviou arrepios por sua espinha. Não fale, ela ordenou, focando-se no corte em sua testa. Não quero ouvir como foi heróico ou necessário. Ia dizer que você fica linda quando está preocupada comigo. Suas mãos pararam. Lentamente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. O verde estava mais escuro que o normal, intenso, hipnótico. Não estou preocupada, mentiu. Estou irritada com sua imprudência. Mesmo. Ele capturou uma de suas mãos,
seu polegar traçando círculos suaves em seu pulso. Seu coração está acelerado. É a adrenalina da emergência. Não, ele murmurou, puxando-a levemente para mais perto. É algo mais. Algo que você está lutando para negar desde o primeiro dia. Victor, era um aviso, uma súplica. Ela própria não sabia mais. Diga que não sente isso também, ele desafiou, sua voz rouca. Diga que não pensa em mim quando vai dormir. Que não procura por mim toda vez que aquela sirene toca. O silêncio na sala de trauma era ensurdecedor. A mão de Victor ainda segurava seu pulso, o toque enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Lívia sentia que estava à beira de um precipício, prestes a cair. Não posso. Ela sussurrou, mas não se afastou. Por que não? Sua outra mão subiu para tocar seu rosto, dedos ásperos contra sua pele macia. Por que luta tanto contra isso? Porque não vai durar, ela respondeu, fechando os olhos para escapar daquele olhar intenso. Em 3 meses volto para a capital. Isso, nós. Não tem futuro. 3 meses podem mudar uma vida, doutora. A forma como ele disse doutora, não mais como provocação, mas quase como um carinho, fez seu coração falhar uma batida. Victor, eu. O som da porta se abrindo o separou abruptamente. Sandra entrou, parando ao perceber a tensão no ar. Desculpem, mas... Capitão, sua equipe precisa de você. Novo foco de incêndio identificado. Victor soltou Lívia lentamente, seus dedos deslizando por sua pele como uma carícia relutante. Esta conversa não acabou, doutora. Ela observou partir, seu coração batendo tão forte que chegava a doer. Precisava se afastar, colocar distância entre eles antes que... Você está apaixonada por ele. A voz de Sandra a surpreendeu. Havia esquecido que a enfermeira ainda estava na sala. Não seja ridícula, Lívia respondeu automaticamente, organizando os instrumentos com mais força que o necessário. Sabe o que é ridículo? Como vocês dois dançam ao redor um do outro, fingindo que essa atração é apenas antagonismo. Doutora. Ele olha para você como se você fosse água no deserto. A enfermeira continuou, ignorando o aviso em sua voz. E você, por mais que tente esconder, olha para ele da mesma forma. Não importa como olhamos um para o outro, Lívia respondeu, sua voz tremendo levemente. Em 3 meses vou embora. E se não fosse? A pergunta ficou suspensa no ar, perturbadora em sua simplicidade. E se não fosse? E se permitisse que Vale Sereno, que Victor, se tornassem mais que uma parada temporária em sua vida perfeitamente planejada? O restante do plantão passou em um borrão de atendimentos e procedimentos, mas sua mente continuava voltando àquele momento na sala de trauma. A sensação dos dedos dele em seu pulso, ao calor de sua mão em seu rosto, a intensidade daqueles olhos verdes que pareciam enxergar através de todas as suas defesas. Era quase amanhecer quando finalmente conseguiu ir para casa. O céu começava a clarear, pintando a pequena cidade com tons suaves de rosa e dourado. Lívia parou seu carro no mirante que ficava no caminho de seu apartamento, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. Foi quando viu a viatura dos bombeiros estacionada alguns metros à frente. Victor estava encostado no capô, ainda sujo do último resgate, observando o nascer do sol. Seu primeiro instinto foi partir antes que ele a notasse. Mas algo a impediu, talvez cansaço, talvez destino, talvez a simples admissão de que estava cansada de fugir. Lívia desligou o motor, suas mãos tremendo levemente no volante. O sol nascia lentamente, pintando o céu em tons de rosa e laranja, lançando uma luz dourada sobre a figura solitária de Victor. Ele não se moveu quando ela saiu do carro, mas ela sabia que ele tinha percebido sua presença. Podia ver a tensão em seus ombros largos, a forma como suas mãos se apertaram levemente no metal frio do capô.
Noite difícil? Ela perguntou, parando a alguns passos de distância. Perdemos 2, ele respondeu, sua voz rouca de exaustão e fumaça. O supervisor da fábrica e um dos operários. Não conseguimos chegar até eles a tempo. O peso da culpa em sua voz fez algo apertar no peito de Lívia. Sem pensar, ela se aproximou mais, até estar ao lado dele. Você fez tudo o que podia. Não foi suficiente. Nunca é, ela disse suavemente. É a primeira coisa que aprendemos na emergência. Não podemos salvar todos. Vitor virou-se para ela então, seus olhos verdes nublados de dor e algo mais, algo que fez o coração dela acelerar. Como você lida com isso? Com a perda? Um dia de cada vez, ela respondeu honestamente. E lembrando de todos que conseguimos salvar. O silêncio caiu entre eles, não mais carregado de tensão antagonista, mas de compreensão mútua. O sol continuava sua ascensão preguiçosa, aquecendo gradualmente o ar da manhã. Por que veio para Vale Sereno, Lívia? Ele perguntou repentinamente. A verdade desta vez. Ela considerou repetir a história oficial, sobre experiência administrativa e desenvolvimento profissional. Mas algo naquele momento, na vulnerabilidade compartilhada, exigia honestidade. Estava me perdendo, ela admitiu, olhando para o horizonte. Na capital, tudo era sobre números, estatísticas, política hospitalar. Não conseguia mais lembrar porque tinha escolhido medicina. E aqui, ela hesitou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Aqui tudo é real. Os pacientes têm nomes, histórias. Não são apenas números em uma planilha. Mesmo com nossos protocolos antiquados. Havia um toque de diversão em sua voz. Especialmente com seus protocolos antiquados, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre medicina de emergência. Sobre mim mesma. Os dias que se seguiram àquele amanhecer foram uma montanha-russa de emoções. No hospital, Lívia e Vitor mantinham uma fachada de profissionalismo, mas a tensão entre eles agora tinha um sabor diferente. Precisamos dos relatórios de acidentes dos últimos 3 meses, ela disse durante uma reunião, evitando olhar diretamente para ele. Passo em seu escritório no fim do dia, Vitor respondeu, sua voz carregando uma promessa velada que fez o rosto dela esquentar. O fim do dia os encontrou sozinhos no escritório dela. As venezianas filtravam a luz do entardecer, criando sombras dançantes nas paredes. Seus relatórios, ele disse, colocando uma pasta sobre a mesa. Seus dedos roçaram propositalmente nos dela durante a entrega. Obrigada, capitão. Ainda tão formal, doutora. Ele contornou a mesa lentamente, como um predador cercando sua presa. Mesmo depois daquele amanhecer, Lívia levantou-se, seu coração martelando. Estamos no hospital. E temos que manter o profissionalismo. Vitor parou a centímetros dela, seu perfume envolvendo-a como uma carícia invisível. Sempre tão controlada, ele murmurou, um dedo traçando suavemente a linha de seu maxilar. Sempre tão contida. Vitor, era um aviso, uma súplica. Sabe o que mais descobri sobre você, doutora? Seus lábios roçaram levemente sua orelha. Que por trás dessa fachada profissional existe uma mulher apaixonante. Uma que sente tudo intensamente, mas tem medo de demonstrar. Não tenho medo, ela protestou fracamente. Não. Ele se afastou levemente, seus olhos verdes fixos nos dela. Então jante comigo hoje. O quê? Um encontro adequado. Sem emergências, sem uniformes, sem protocolos. Lívia hesitou. Um encontro tornaria tudo real, não apenas um momento de fraqueza ao amanhecer, mas algo concreto, algo que não poderia mais negar. Não posso. Pode. Só não quer.
Ele deu um passo para trás. Continue se escondendo atrás dessas paredes, Lívia. Mas saiba que não vou desistir tão fácil. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Às 8, no café da praça. Estarei esperando. Às 19h55, Lívia estava em seu carro, estacionada a uma quadra do café da praça. Suas mãos apertavam o volante enquanto ela travava uma batalha interna. É apenas um café, murmurou para si mesma. Não significa nada. Mas sabia que era mentira. Significava tudo. Às 20h15, ela ainda não havia saído do carro. Através do para-brisa, podia ver Vitor sentado em uma mesa externa do café. Ele havia trocado o uniforme por uma camisa azul escura que realçava seus ombros largos, os cabelos ainda úmidos do banho. Às 20h30, ele ainda estava lá, checando ocasionalmente o celular. A garçonete já havia se aproximado 3 vezes. Às 20h45, Lívia viu quando ele finalmente se levantou. Mesmo à distância, podia notar a tensão em seus ombros, a decepção em sua postura. Algo se quebrou dentro dela. Antes que percebesse o que estava fazendo, já havia saído do carro. Vitor! Ele parou, virando-se lentamente. Seus olhos encontraram os dela através da distância que os separava, não apenas os metros físicos, mas todas as barreiras que ela havia construído. Me desculpe, ela disse quando o alcançou, sem fôlego. Ficou me observando do carro por quase 1 hora. Ele completou, um leve sorriso nos lábios. Como? Sou treinado para observar meus arredores, doutora. E você não é tão discreta quanto pensa. Havia humor em sua voz, mas também algo mais, uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes. Por que esperou? Intuição, talvez, ele respondeu com um sorriso suave, seus olhos verdes brilhando sob as luzes da praça. Anos apagando incêndios me ensinaram a confiar nos meus instintos. E algo aqui dentro, ele tocou levemente o próprio peito, me dizia que você viria. Lívia sentiu seu coração falhar uma batida. A simplicidade e sinceridade na voz dele a desarmavam mais que qualquer argumento elaborado. Não é medo, ela sussurrou, mais para si mesma que para ele. Não. Ele se aproximou um passo, seu perfume masculino envolvendo-a. Então o que é? Prudência. Sensatez. Ela ergueu o queixo, mesmo sentindo suas defesas desmoronando. Um de nós precisa manter a cabeça no lugar. Sabe o que meus instintos estão me dizendo agora? Sua voz estava mais baixa, mais rouca. Que você está tão cansada de ser prudente quanto eu estou de esperar. Não é tão simples assim, Lívia murmurou, tentando ignorar como seu coração acelerou com as palavras dele. Por que não? Vitor deu mais um passo em sua direção. No silêncio da praça, podia ouvir a respiração dela levemente alterada. O que te assusta tanto? Você, ela admitiu num sussurro. O jeito como me olha, como me faz sentir, como parece enxergar através de todas as minhas defesas. Isso é ruim. É perigoso. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Em 3 meses vou embora, Vitor. Não posso. 3 meses são 90 dias. Ele interrompeu suavemente. 2.160 horas. Cada uma delas uma chance de te mostrar que vale a pena arriscar. Uma brisa suave passou por eles, trazendo o perfume das flores do jardim da praça. O som distante da fonte d'água criava uma melodia suave de fundo. E se eu não souber como? A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu a ambos. Então deixa eu te ensinar. Vitor ergueu a mão, seus dedos roçando levemente a face dela. Um passo de cada vez. Começando com um café. Lívia olhou para o café ainda aberto, as luzes amareladas criando um ambiente acolhedor através das janelas de vidro. Está um pouco tarde para café,
ela comentou, tentando ignorar como sua pele ainda formigava onde ele a tinha tocado. Conheço um lugar melhor que a cafeteria agora. Vitor ofereceu sua mão. O mirante tem a melhor vista da cidade neste horário. Confia em mim? Ela hesitou por um momento, olhando para a mão estendida dele. Era mais que um convite casual. Era um passo para fora de sua zona de conforto, de tudo que havia planejado. Para onde vamos? Há uma colina nos arredores da cidade. De lá, podemos ver todas as luzes de Vale Sereno. Ele sorriu ao notar a hesitação dela. Prometo que serei um cavalheiro. É isso que me preocupa, ela murmurou, fazendo erguer uma sobrancelha curiosa. Que você seja exatamente o tipo de homem que pode fazer uma mulher esquecer todas as suas resoluções. Vitor riu baixo, o som enviando arrepios por sua espinha. Então admite que tem pensado em mim? Você é irritantemente difícil de ignorar, capitão. Bom saber, ele sorriu, sua mão ainda estendida. Então, o que me diz? Pronta para quebrar alguns protocolos? Com o coração batendo forte, Lívia colocou sua mão na dele. O calor de seu toque era reconfortante e perturbador ao mesmo tempo. Se eu me arrepender disso... Não vai, ele prometeu, entrelaçando seus dedos nos dela. Mas se acontecer, pode me receitar todos os tratamentos desagradáveis que quiser no próximo check-up. O carro de Vitor serpenteava pela estrada que levava à colina. Lívia observava o perfil dele enquanto dirigia, a luz ocasional dos postes revelando a concentração em seu rosto. No que está pensando? Ele perguntou sem desviar os olhos da estrada. Em como isso é loucura, ela respondeu honestamente. Eu nunca faço coisas assim. Que coisas? Sair com homens bonitos para ver a cidade à noite? Ela revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Sempre tão modesto. Realista, ele corrigiu, lançando-lhe um olhar de lado que fez seu estômago dar uma volta. Afinal, foi você quem ficou me observando do carro por 1 hora. Eu estava ponderando. É assim que chama agora? Antes que ela pudesse responder, ele parou o carro. Estavam no ponto mais alto da colina, com toda Vale Sereno brilhando abaixo deles como um mar de estrelas. Uau! Lívia sussurrou, saindo do carro. Venho aqui às vezes, depois de um resgate difícil, Vitor comentou, juntando-se a ela. Ajuda a colocar as coisas em perspectiva. A brisa noturna era mais fresca ali em cima, fazendo Lívia estremecer levemente. Sem dizer nada, Vitor tirou sua jaqueta e colocou sobre os ombros dela. Obrigada, ela murmurou, envolvendo-se no tecido que carregava o perfume dele. Sabe o que mais gosto daqui? Ele apontou para as luzes da cidade. Dá para ver o hospital, a estação dos bombeiros, todos os lugares onde nossas vidas se cruzam. Onde brigamos, você quer dizer. Onde nos conhecemos, ele corrigiu suavemente. Onde descobri que a médica mais teimosa e irritante que já conheci também era mais apaixonante. O coração de Lívia acelerou com as palavras dele. Sob as estrelas, longe das paredes do hospital e das emergências diárias, ficava cada vez mais difícil manter suas defesas. Vitor, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa dizer nada. Só, olha. Ele apontou para o horizonte, onde a lua começava a surgir, enorme e dourada. Vale Sereno tem dessas surpresas. Quando você menos espera, te mostra algo que muda tudo. Lívia sentiu o calor do corpo dele próximo ao seu, a jaqueta em seus ombros carregando seu perfume inconfundível. Como um bombeiro teimoso que invade centros cirúrgicos. Ela provocou suavemente. Ou uma médica perfeccionista que passa 1 hora no carro antes de um café. Ele rebateu, virando-se para encará-la. A luz da lua iluminava o rosto dele, realçando seus traços fortes,
o verde profundo de seus olhos. Lívia percebeu que estava perdendo a batalha contra seus próprios sentimentos. Por que você não desiste? Ela perguntou num sussurro. Por que continua tentando quebrar minhas defesas? Vitor ergueu a mão, seus dedos traçando suavemente a linha do rosto dela. Porque toda vez que olho nos seus olhos, vejo além da médica durona. Vejo alguém que sente tão profundamente quanto eu, que se importa tanto que precisa se proteger para não se machucar. E se você estiver errado? Não estou. Sua voz estava mais baixa, mais rouca. Seus olhos te traem, doutora. Sempre me disseram a verdade, mesmo quando suas palavras diziam o contrário. Meus olhos. Lívia tentou manter a voz firme, mas falhou. Sim. Vitor se aproximou mais, uma mão ainda em seu rosto, a outra encontrando sua cintura. Como agora? Estão me dizendo que você quer que eu te beije tanto quanto eu quero te beijar. É mesmo? Ela sussurrou, seu corpo traindo-a ao se inclinar na direção dele. E o que mais meus olhos estão dizendo? Que você está cansada de lutar. Que talvez, ele aproximou seu rosto do dela, seus lábios a milímetros de distância. Talvez seja hora de se render. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase hesitante. Vitor a beijou com uma delicadeza que fez seu coração doer, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar. Mas quando Lívia correspondeu, entrelaçando os dedos em seus cabelos, algo mudou. O beijo se aprofundou, anos de tensão reprimida explodindo em um momento de abandono total. As mãos dele apertaram sua cintura, trazendo-a para mais perto, enquanto ela se perdia na sensação de seus lábios, seu toque, seu calor. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Vitor encostou sua testa na dela. Ainda acha que isso é um erro? Ele murmurou. Provavelmente o erro mais doce que já cometi, ela respondeu, fazendo-o rir baixo. Isso quer dizer que vai me dar uma chance? Lívia se afastou levemente para olhar em seus olhos. Uma chance de quê? Exatamente. De te mostrar que nem tudo precisa seguir um protocolo. Que às vezes, ele roubou outro beijo rápido. Os melhores momentos da vida são aqueles que não planejamos. O silêncio da noite foi quebrado pelo som estridente do rádio de Vitor. O código de emergência fez ambos se tensionarem imediatamente. Incêndio no distrito industrial, ele disse, já em modo profissional. Grande proporção. Lívia sentiu o momento mágico se quebrar, mas algo havia mudado. Em vez de frustração, sentiu orgulho ao vê-lo assumir sua postura de comando tão rapidamente. Preciso ir, ele disse, olhando-a com intensidade. Mas isso não acabou, doutora. Eu sei. Ela tirou a jaqueta dele e devolveu. Vou estar no PS quando as vítimas começarem a chegar. Vitor pegou a jaqueta, mas aproveitou o movimento para puxá-la para mais um beijo, este mais urgente, mais possessivo. Me espera acordada, ele murmurou contra seus lábios. Quando isso terminar, quero te levar para jantar. Um encontro de verdade. Tem que sobrar um restaurante aberto até lá, ela provocou, tentando esconder sua preocupação. Por você, eu acordo o dono. Ele sorriu, mas então ficou sério. Preciso te deixar em casa antes. Não. Lívia já estava pegando seu celular. Vou chamar um táxi. Você precisa ir. Vitor hesitou por um momento, claramente dividido entre o dever e o desejo de não deixá-la sozinha ali. Vai. Ela insistiu. Tem pessoas precisando de você. Ele assentiu, mas antes de entrar no carro, virou-se uma última vez. Lívia. Sim. Essa noite. Mudou tudo, não mudou? Ela sorriu, sentindo seu coração mais leve apesar das circunstâncias. Talvez você esteja certo. Nem tudo precisa seguir um protocolo. O pronto-socorro estava um caos quando as primeiras vítimas começaram a chegar.
Lívia coordenava os atendimentos com precisão militar, mas seus olhos constantemente buscavam a entrada, esperando ver Vitor. Mais 3 vítimas chegando, Sandra informou, correndo entre os leitos. O fogo ainda está fora de controle. Lívia sentiu seu coração apertar. As imagens do beijo na colina pareciam agora um sonho distante, substituídas pela realidade cruel de sua profissão. Foi quase amanhecer quando ele finalmente apareceu, carregando um homem desacordado. Seu uniforme estava coberto de fuligem, um corte superficial em sua testa. Inalação de fumaça grave, ele relatou profissionalmente, transferindo o paciente. Apenas seus olhos, ao encontrarem os dela, revelavam a intimidade compartilhada horas antes. Sandra, prepare a oxigenação, Lívia ordenou, mantendo o foco no paciente. Capitão, você também precisa ser examinado. Estou bem. Não foi um pedido. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Sim, doutora. Na sala de exames, longe dos olhares curiosos, a tensão entre eles era palpável. Lívia limpava o corte em sua testa com gestos suaves, tentando ignorar como seu corpo reagia à proximidade dele. Estava preocupada. Ela admitiu baixinho. Eu sei. Ele capturou a mão dela, interrompendo seus movimentos. Te vi checando a entrada a cada 5 minutos. Força do hábito. Mentirosa. Seus dedos acariciaram o pulso dela, sentindo seu coração acelerado. Mas adorável. Você precisa descansar, Lívia disse, terminando o curativo. Tenho planos melhores. Vitor segurou sua mão com mais firmeza. Ainda te devo um jantar. Está exausto. Café da manhã, então? Seus olhos verdes brilhavam com determinação. Conheço uma padaria que abre cedo. Tem os melhores croissants da cidade. Lívia hesitou. O plantão dela havia terminado, mas a prudência sugeria que ambos precisavam descansar. Vitor. Por favor. Ele se aproximou, sua mão livre tocando o rosto dela. Não quero que esta noite acabe ainda. Não quero dar chance para você construir aqueles muros novamente. A vulnerabilidade em sua voz a surpreendeu. Este homem forte, corajoso, que enfrentava o perigo diariamente, estava com medo dela se fechar novamente. Tudo bem, ela sussurrou. Mas primeiro você toma um banho. Ainda está cheirando a fumaça. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração falhar uma batida. Tem uma muda de roupa no meu armário. Me encontra na recepção em 20 minutos. 15. Ela corrigiu. Ou vou mudar de ideia. Vitor se levantou, mas antes de sair, inclinou-se e roubou um beijo rápido. Nem em seus sonhos, doutora. Agora que provei o gosto do perigo, não pretendo deixá-lo escapar. A padaria estava começando seu dia quando eles chegaram. O aroma de pão fresco e café recém-passado enchia o ar, misturando-se com a luz dourada do amanhecer que entrava pelas janelas. Vitor, agora de banho tomado e roupas limpas, parecia outro homem. Seus cabelos ainda úmidos e a camisa azul casual o faziam parecer mais jovem, mais vulnerável. O que foi? Ele perguntou, notando o olhar dela. Estranho te ver sem uniforme. Bom estranho ou mau estranho? Lívia sorriu, permitindo-se ser honesta. Perigosamente bom. Eles escolheram uma mesa no canto, longe dos primeiros clientes que começavam a chegar. O café fumegante e os croissants recém-saídos do forno criavam uma atmosfera acolhedora. Então, Vitor começou, seus dedos brincando com a xícara. Ainda acha que isso é loucura? Total e completamente. Ela tomou um gole de café. Mas talvez eu esteja cansada de ser sempre sensata. A sensatez é superestimada. Diz o homem que entra em prédios em chamas por profissão. Vitor riu,
O som rouco e genuíno fazendo algo quente se espalhar pelo peito dela. Sabe o que aprendi depois de anos nesse trabalho? Ele se inclinou sobre a mesa, seus olhos verdes intensos. Que a vida é muito curta para desperdiçarmos tempo lutando contra o que sentimos. E o que mais você aprendeu? Lívia perguntou, seu coração acelerando sob o olhar intenso dele. Que às vezes os maiores riscos não são aqueles que enfrentamos no trabalho. Vitor estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os dela. São os que envolvem isso aqui. E o que exatamente é isso aqui? Você sabe. Ele entrelaçou seus dedos nos dela. Esta química entre nós. Esta conexão que vai além do profissional. Esta vontade absurda que tenho de beijar você agora, mesmo sabendo que metade da cidade frequenta esta padaria. Lívia sentiu seu rosto esquentar, mas não retirou sua mão. Metade da cidade já deve estar comentando sobre nós. E isso te incomoda? Deveria. Ela suspirou, observando seus dedos unidos. Mas por algum motivo, não incomoda tanto quanto deveria. Vitor sorriu, aquele sorriso que fazia suas defesas derreterem. Sabe o que mais aprendi como bombeiro? O quê? Que às vezes é preciso deixar algumas coisas queimarem. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro, para que outras possam florescer. O som da porta da padaria se abrindo chamou a atenção deles. Dr. Milton, o diretor do hospital, entrou acompanhado de sua esposa. Lívia instintivamente tentou retirar sua mão, mas Vitor a segurou firme. Não, ele disse suavemente. Chega de se esconder. Vitor. Doutora Monteiro. A voz do Dr. Milton interrompeu seu protesto. Que surpresa agradável. Dr. Milton, ela respondeu, tentando manter a compostura profissional mesmo com seus dedos ainda entrelaçados aos de Vitor. Bom dia. O diretor olhou para suas mãos unidas e sorriu. Vejo que Vale Sereno está conseguindo manter nossa jovem médica entretida. Na verdade, Vitor se pronunciou, sua voz firme e decidida. Estamos tentando convencê-la a ficar permanentemente. O coração de Lívia parou. Era a primeira vez que ele mencionava isso tão abertamente. Seria uma excelente aquisição para o hospital. Dr. Milton comentou. Pense nisso, doutora. Vale Sereno precisa de profissionais como você. Depois que o casal se afastou, Lívia encarou Vitor. O que foi isso? A verdade. Ele apertou levemente sua mão. Ou vai me dizer que nunca pensou na possibilidade de ficar, de construir uma vida aqui, comigo? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Lívia sentiu seu coração acelerar. Vitor, nós mal começamos. Isso, ela gesticulou entre eles. E você já está falando em ficar? Não estou pedindo uma resposta agora. Seus dedos acariciavam suavemente a mão dela. Só quero que você saiba que existe essa possibilidade. Que você tem escolha. Tenho uma carreira planejada na capital. E aqui não seria uma carreira. Seus olhos verdes a fitavam intensamente. O hospital está crescendo. Dr. Milton claramente te valoriza. E teríamos. Isso. Ele levantou a mão dela e beijou seus dedos suavemente. Esta química. Esta parceria. Esta vontade de fazer a diferença juntos. O gesto simples enviou arrepios por todo o seu corpo. Era assustador como ele conseguia quebrar suas defesas com tanta facilidade. Você não joga limpo, capitão. Nunca prometi jogar limpo, doutora. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Prometi apenas ser honesto. E honestamente, você me faz querer arriscar tudo. O resto da manhã passou como um sonho. Depois do café, Vitor insistiu em levá-la para casa,
mas o caminho que normalmente levaria 10 minutos se transformou em 1 hora de conversa no carro estacionado em frente ao prédio dela. Preciso dormir um pouco, Lívia disse relutantemente, notando o sol já alto no céu. Eu também. Vitor acariciou seu rosto. Tenho plantão hoje à noite. Eu também. Ela sorriu. Destino. Providência divina. Ele se inclinou, roubando mais um beijo. Assim posso te ver. Como se você precisasse de desculpa para aparecer no PS. Verdade. Sempre posso fingir uma lesão. Não se atreva. Ele riu contra seus lábios antes de beijá-la novamente, desta vez mais profundamente. Lívia se perdeu na sensação, seus dedos se enrolando nos cabelos dele, enquanto suas línguas dançavam em uma batalha doce por dominância. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Você precisa ir, ela sussurrou. Preciso mesmo. Suas mãos acariciavam as costas dela. Vitor. Tudo bem, ele suspirou dramaticamente. Mas só porque sei que vou te ver mais tarde. No hospital, ela enfatizou. Onde seremos completamente profissionais. Completamente, ele concordou, mas seu sorriso dizia outra coisa. Exceto quando ninguém estiver olhando. O plantão noturno começou agitado. 3 acidentes de carro simultâneos mantiveram Lívia ocupada nas primeiras horas. Foi apenas por volta da meia-noite que ela conseguiu um momento de pausa. Café. A voz familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Vitor estava parado na porta de sua sala, segurando 2 copos térmicos. Havia trocado o uniforme dos bombeiros por uma camiseta preta que destacava seus braços musculosos. Isso é muito perigoso, ela comentou, aceitando o café. O quê? Trazer café para minha médica favorita? Aparecer assim, parecendo. Ela gesticulou vagamente em sua direção. Parecendo. Ele provocou, fechando a porta e se aproximando. Você sabe muito bem o que. Vitor sorriu, aquele sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Na verdade, não sei. Por que não me explica, doutora? Impossível, ela murmurou, colocando o café na mesa. Você é impossível. E mesmo assim, você não consegue resistir. Ele estava perigosamente próximo agora, o calor de seu corpo enviando ondas de eletricidade pelo ar entre eles. Estamos no hospital, ela lembrou, mas sua voz tremeu quando ele tocou seu rosto. Eu sei. Seus dedos traçaram suavemente sua mandíbula. Mas passei as últimas 6 horas pensando em te beijar novamente. Vitor. Era um aviso fraco, especialmente quando ela já estava se inclinando em sua direção. O beijo começou suave, quase casto, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. As mãos dela encontraram o peito dele, sentindo seu coração batendo tão forte quanto seu próprio. O som do rádio dele quebrou o momento mágico. Droga! Vitor murmurou contra os lábios dela. Vai! Lívia sussurrou, ajeitando a gola de sua camiseta. O dever chama. Não terminei meu café, ele provocou, mas já estava se dirigindo à porta. Traga outro quando voltar. É uma ordem, doutora? Uma sugestão. Ela sorriu. Mas se precisar de incentivo. Vitor voltou, roubando mais um beijo rápido antes de partir. Não preciso de incentivo para querer voltar para você. Depois que ele saiu, Lívia tocou seus lábios, ainda sentindo o calor dos dele. Como tinha permitido que isso acontecesse? Como tinha deixado Vitor derrubar todas suas defesas tão facilmente? O som de sirenes ao longe a trouxe de volta à realidade. Voltou ao trabalho, tentando se concentrar nos pacientes, mas sua mente continuava voltando para ele. Foi só 2 horas depois que Sandra entrou correndo em sua sala. Doutora Monteiro. Grande engavetamento na rodovia principal. Múltiplas vítimas chegando.
O coração de Lívia gelou. A rodovia, onde Vitor tinha sido chamado minutos atrás. Quantas vítimas? Lívia perguntou, levantando-se rapidamente. Mais de 10 carros envolvidos. Várias vítimas presas nas ferragens. Lívia seguiu Sandra até o PS, forçando-se a manter o profissionalismo. As vítimas começaram a chegar em sequência, mantendo toda a equipe ocupada. Ela trabalhava mecanicamente, tentando não pensar em Vitor, em onde ele estaria naquele momento. Entre um atendimento e outro, seus olhos inevitavelmente buscavam a entrada do PS, seu coração acelerando a cada nova sirene que soava. Doutora Monteiro! A voz de Sandra a trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? Sim, eu só. Lívia hesitou, então decidiu ser honesta com a amiga. Vitor estava nesse chamado? Não sei, Sandra admitiu suavemente. Quer que eu tente descobrir? Antes que Lívia pudesse responder, ouviu a comoção na entrada. Seu coração parou quando viu 2 bombeiros carregando um terceiro. Era Vitor. Colisão lateral durante o resgate, informou um dos bombeiros. Carro em alta velocidade não respeitou o bloqueio. Lívia sentiu o sangue gelar em suas veias. Vitor estava consciente, mas seu rosto contorcido de dor e uniforme manchado de sangue indicavam a gravidade da situação. Sala de trauma 1, ela ordenou, sua voz profissional mascarando o pânico que sentia. Sandra, prepare tomografia urgente. Não é tão ruim quanto parece. Vitor tentou sorrir, mas a dor era evidente em sua voz. Silêncio, Lívia comandou, começando o exame. Agora você é meu paciente, não meu. Ela parou, percebendo que não sabia exatamente como definir o que eles eram. Seu. Ele provocou, mesmo em meio à dor. Meu paciente impossível, ela completou, mas suas mãos tremiam levemente enquanto examinava suas costelas. Possível fratura em 3 costelas, ela diagnosticou, seus dedos profissionais apalpando gentilmente o local. Vai precisar de raio-x completo. Está preocupada comigo, doutora? Vitor tentou sorrir, mas uma careta de dor substituiu o gesto. Quieto, ela ordenou, mas sua voz tremeu levemente. Ou vou ter que te sedar. Promessas, promessas. Vitor, por favor. Seus olhos encontraram os dele, revelando todo o medo que estava tentando esconder. Deixa eu cuidar de você. Algo no olhar dela o fez ficar sério. Me desculpe, ele murmurou, erguendo a mão para tocar seu rosto. Não queria te assustar. Você podia ter. Ela engoliu em seco, incapaz de completar a frase. Mas não morri. Seus dedos acariciaram a bochecha dela suavemente. Estou aqui. Com você. Sandra pigarreou discretamente da porta. Raio-X está pronto. Lívia se recompôs rapidamente, voltando à sua postura profissional. Vamos fazer esse exame. E você? Ela apontou para Vitor. Vai seguir minhas ordens à risca desta vez. Sim, senhora, ele respondeu, um brilho maroto voltando aos seus olhos. Especialmente se o tratamento incluir cuidados especiais da minha médica favorita. Os exames confirmaram 3 costelas fraturadas e uma leve concussão. Lívia supervisionou pessoalmente cada procedimento, ignorando os olhares conhecedores da equipe. Você vai ficar em observação esta noite, ela declarou, ajustando o soro. Não preciso. Não era uma sugestão, capitão. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam sua preocupação. Só se você ficar comigo, ele murmurou, segurando sua mão. Vitor, eu estou de plantão. E eu sou seu paciente mais grave. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. Você é impossível. Por isso você está apaixonada por mim. As palavras fizeram Lívia congelar. Era a primeira vez que qualquer um deles mencionava amor tão diretamente.
Eu não. Ela começou, mas parou. Seria mesmo uma mentira? As últimas horas tinham sido um pesadelo. Ver você naquela maca. Lívia respirou fundo, suas mãos ainda tremendo levemente enquanto ajustava o soro. Percebi que não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas... Vitor apertou sua mão suavemente. Não precisa dizer nada. Seu olhar já diz tudo. Meus olhos falam demais, ela murmurou. Só para quem sabe ler. Ele tentou se ajustar na cama e fez uma careta de dor. Pare de se mexer, ela ordenou. Imediatamente profissional novamente. Precisa descansar. Fico mais relaxado quando você está por perto. Lívia passou a noite alternando entre outros pacientes e o quarto de Vitor. Em uma de suas visitas, por volta das 3 da manhã, o encontrou acordado, olhando pela janela. Não deveria estar dormindo? Ela perguntou suavemente. Não consigo. Ele virou-se para ela. Fico pensando. Em quê? Em como a vida é frágil. Sua voz estava séria. Um momento estamos nos beijando em seu escritório. No outro. Não. Ela se aproximou da cama. Não vamos pensar nisso. Precisamos. Ele pegou sua mão, puxando-a para sentar na beirada da cama. Lívia, o que aconteceu hoje fez eu perceber que não quero perder mais tempo. Vitor. Deixa eu terminar. Seus olhos verdes brilhavam intensamente. Sei que prometi te dar tempo, não pressionar. Mas a verdade é que estou completamente apaixonado por você. E acho que você também está por mim. Lívia sentiu seu coração acelerar. Como pode ter tanta certeza? Porque você não largou minha mão desde que entrou no quarto. Ele sorriu suavemente. E porque seus olhos nunca mentem para mim. Uma lágrima escapou, rolando pela face dela. Vitor a enxugou com o polegar. Estou apavorada, ela admitiu num sussurro. Eu sei. Ele a puxou gentilmente para mais perto. Mas às vezes, doutora, o medo é apenas o primeiro passo para a coragem. E se eu ficar? A pergunta escapou dos lábios de Lívia antes que pudesse contê-la. Vitor ficou imóvel por um momento, seus olhos estudando o rosto dela intensamente. Você consideraria isso? Estou considerando muitas coisas que nunca pensei que consideraria. Ela desviou o olhar para suas mãos unidas. O hospital, a cidade, você. Principalmente eu. Espero. Ele tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Pare de fazer piada. Ela ajustou delicadamente seu travesseiro. Estou falando sério. Eu também. Vitor segurou seu pulso, impedindo-a de se afastar. Lívia, olha para mim. Quando ela encontrou seus olhos, havia uma intensidade ali que fez seu coração falhar uma batida. Se você ficar, ele disse suavemente, prometo fazer cada dia valer a pena. Prometo te mostrar que às vezes os melhores planos são aqueles que não planejamos. Não é tão simples. É exatamente tão simples quanto queremos que seja. Seus dedos acariciaram o pulso dela, sentindo seu coração acelerado. O que seu coração está dizendo agora? Que estou completamente louca. Ela deu um pequeno sorriso trêmulo. Que deveria estar pensando em minha carreira, em meus planos. E em vez disso, só consigo pensar em você. Vitor, eu. O som do rádio dele a interrompeu. Uma voz alertava sobre novos feridos do acidente chegando ao PS. Preciso ir, ela disse, relutante em soltar sua mão. Vai. Ele apertou seus dedos levemente. Mas essa conversa não acabou. Descanse um pouco. Só se você prometer que vai pensar no que eu disse. Lívia se inclinou e, no impulso, beijou-o suavemente. Como se eu conseguisse pensar em outra coisa. No corredor, ela encostou-se na parede por um momento, tentando organizar seus pensamentos.
Como sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Como aquele homem teimoso tinha conseguido derrubar todas suas defesas. Sandra encontrou assim, perdida em pensamentos. Os novos pacientes chegaram. A enfermeira informou. Então, notando sua expressão, acrescentou: está tudo bem? Não sei. Lívia respondeu honestamente. Acho que estou prestes a fazer algo muito imprudente. Sandra sorriu. Às vezes as melhores decisões são as mais imprudentes. Agora você está parecendo ele. O capitão tem seus momentos de sabedoria. Sandra piscou. Principalmente quando se trata de você. O restante do plantão passou em um borrão de atendimentos, mas Lívia não conseguia tirar da cabeça a conversa com Vitor. A cada vez que passava pelo quarto dele, seu coração acelerava ao vê-lo dormindo pacificamente. Perto do amanhecer, ela voltou para uma última checagem antes de encerrar seu plantão. Vitor estava acordado, observando o nascer do sol pela janela. Não deveria estar dormindo? Ela perguntou, verificando seus sinais vitais. Estava esperando por você. Ele segurou sua mão, impedindo-a de registrar a pressão. Tomou alguma decisão? Sobre nós. Sobre ficar. Lívia respirou fundo, sentando-se na beira da cama. Liguei para o Dr. Milton há 1 hora. O coração de Vitor parou por um momento. E ele me ofereceu o cargo permanente de diretora do PS. Ela apertou a mão dele. Eu aceitei. A expressão de Vitor se iluminou, apesar da dor que ainda sentia. Tem certeza? Pela primeira vez na vida, tenho certeza de algo que não planejei. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. E a culpa é toda sua, capitão. Vitor recebeu alta 1 semana depois. Em sua primeira noite fora do hospital, surpreendeu Lívia com um convite para jantar em sua casa. Você ainda precisa descansar, ela protestou. Por isso mesmo. Jantar caseiro, só nós dois. Quando Lívia chegou, encontrou a pequena varanda da casa dele transformada. Luzes suaves, mesa posta para 2, música baixa. Não acredito que você cozinhou. Na verdade, ele sorriu, encomendei do Palazzo Reale. Quero te apresentar ao melhor restaurante da cidade. Durante o jantar, Vitor pegou sua mão sobre a mesa. Lívia, sei que já estamos juntos, mas quero fazer isso direito. Seus olhos verdes brilhavam intensamente. Aceita namorar comigo? Achei que já estávamos namorando. Ela provocou. Quero fazer oficial. Com direito a pedir permissão para seus pais e tudo mais. Lívia sentiu seu coração derreter. Você é incrivelmente antiquado às vezes. E você adora isso. Ele se inclinou sobre a mesa. Então, sim, ela sussurrou contra seus lábios. 1000 vezes sim. Os meses que se seguiram foram como um sonho. Vitor e Lívia estabeleceram uma rotina que mesclava perfeitamente suas vidas profissionais e pessoais. À noite, quando não estavam de plantão, exploravam os restaurantes da cidade ou desfrutavam de momentos tranquilos na casa dele. Numa noite especial, 3 meses após começarem a namorar, Vitor a levou ao lago. O local estava decorado com lanternas flutuantes, criando um cenário mágico. O que é tudo isso? Lívia perguntou, maravilhada. Este lugar, Vitor gesticulou para o lago iluminado pelas lanternas flutuantes, será nosso novo lugar especial. Assim como o mirante guarda a memória do nosso primeiro beijo e a cafeteria nossa primeira chance, quero que o lago seja o cenário do nosso futuro. Vitor. Ele a virou em seus braços, seus olhos verdes brilhando intensamente sob a luz das lanternas. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. E agora? Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Quero mudar a sua para sempre. O anel era delicado,
uma safira cercada por pequenos diamantes que cintilavam como estrelas. "Casa comigo?" ele perguntou, sua voz rouca de emoção. "Seja minha parceira não só nas emergências da vida, mas em todos os momentos." Lágrimas brilhavam nos olhos de Lívia enquanto ela observava o anel cintilante. "Sim," ela sussurrou, sua voz embargada. "Sim, eu caso com você." Vitor deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, antes de se levantar e capturar seus lábios em um beijo apaixonado. As lanternas flutuavam suavemente ao redor deles, testemunhas silenciosas daquele momento perfeito. "Eu te amo," ela murmurou contra seus lábios, dizendo pela primeira vez as palavras que há tanto guardava no coração. "Repete," ele pediu, seus olhos brilhando de emoção. "Eu te amo, Vitor Castelli." Com todas as suas teimosias, com todo o seu heroísmo irritante, com todo o seu coração enorme que me fez quebrar todas as minhas regras. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. "E eu amo você, doutora Lívia Monteiro, com todos os seus protocolos, sua dedicação absoluta, e esse coração que você tenta esconder, mas que é maior que o meu." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Estava cheio de promessas, de sonhos, de um futuro que ambos mal podiam esperar para começar. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Lívia, que sempre se orgulhou de seu pragmatismo, surpreendeu a todos ao mergulhar de cabeça nos detalhes do casamento. Cada escolha era feita com cuidado, das flores às músicas, do buffet à decoração. Vitor a observava com um sorriso encantado, vendo como sua noiva revelava um lado romântico que poucos conheciam. Quem diria, ele provocou durante uma degustação do menu, que a médica mais pragmática de Vale Sereno seria uma noiva tão dedicada. "Culpa sua," ela respondeu, provando um canapé. "Você me fez acreditar em contos de fada." O grande dia amanheceu com um céu de azul intenso sobre Vale Sereno. A antiga igreja da Praça Central, com sua arquitetura colonial preservada, havia sido transformada em um cenário de conto de fadas. Arranjos de rosas brancas e orquídeas decoravam os bancos de madeira escura ao longo do corredor central. Delicadas fitas de cetim creme entrelaçavam-se formando laços perfeitos, enquanto velas em castiçais de cristal criavam uma iluminação suave e romântica. Os vitrais coloridos filtravam a luz do sol, criando padrões multicoloridos que dançavam pelo piso de mármore. O altar estava especialmente decorado com um arco de flores brancas e verdes, complementado por lanternas vintage estrategicamente posicionadas. Na sacristia, Lívia dava os últimos retoques em sua aparência. O vestido, uma criação exclusiva em renda francesa e seda pura, caía em ondas suaves até o chão. O corpete delicadamente bordado com pequenas pérolas abraçava suas curvas, enquanto o decote nas costas, coberto por um delicado trabalho de renda, acrescentava um toque de sensualidade elegante. A antiga igreja era um espetáculo de luz e delicadeza. O sol da manhã atravessava os vitrais centenários, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre os convidados. Cada detalhe havia sido minuciosamente planejado, desde as centenas de rosas brancas que adornavam os bancos de madeira escura até as velas perfumadas que enchiam o ar com uma fragrância suave de baunilha e jasmim. O corredor central estava coberto por um tapete de cetim branco, salpicado com pétalas de rosas. Arranjos elaborados de orquídeas brancas e folhagens delicadas marcavam o caminho até o altar, onde o majestoso arco de flores se erguia, entrelaçado com pequenas luzes que cintilavam como estrelas. Vitor aguardava no altar, impressionante em seu uniforme de gala dos bombeiros. O azul escuro do tecido contrastava perfeitamente com suas medalhas douradas, cada uma contando uma história de bravura. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente alinhados, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de ansiedade e amor. Nas primeiras fileiras, os pais dos noivos observavam a cerimônia com emoção contida. Os pais de Lívia,
Dr. Arthur e doutora Helena Monteiro, cirurgiões renomados da capital, finalmente entendiam por que sua filha escolhera ficar naquela cidade pequena. A mãe de Vitor, Sofia Castelli, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, sorria através das lágrimas, enquanto seu pai, o coronel Ricardo Castelli, veterano do Corpo de Bombeiros, mantinha a postura militar, mas seus olhos brilhavam de orgulho ao ver seu filho único no altar. Na sacristia, Lívia dava os últimos retoques. O vestido, uma obra-prima em renda francesa, havia sido feito sob medida. O corpete, delicadamente bordado com milhares de pequenas pérolas, abraçava suas curvas com perfeição. A saia ampla caía em cascatas de seda e renda, com detalhes florais tão delicados que pareciam ter sido desenhados por fadas. O véu, uma herança de família, era uma obra de arte em renda antiga, tão leve que parecia flutuar ao seu redor. Seus cabelos dourados estavam presos em um coque elaborado, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto em cachos suaves. A maquiagem, perfeitamente executada, realçava seus olhos verdes e seus lábios rosados. Está na hora, Sandra anunciou, ajeitando pela última vez a cauda do vestido. As portas da igreja se abriram ao som do quarteto de cordas. A marcha nupcial, tocada com violinos e violoncelo, encheu o ambiente com sua melodia solene. Os convidados se levantaram em uníssono, todos os olhares voltados para a entrada. O murmúrio de admiração ecoou pela igreja quando Lívia surgiu. Ela caminhava com graça, cada passo cuidadosamente sincronizado com a música. Seu pai, em um elegante smoking negro, a conduzia com orgulho, lágrimas mal contidas em seus olhos. Vitor sentiu seu coração parar ao vê-la. O vestido parecia flutuar enquanto ela se aproximava, cada movimento fazendo as pérolas e rendas cintilarem sob a luz que atravessava os vitrais. Seus olhares se encontraram e, naquele momento, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Quando chegou ao altar, seu pai entregou sua mão a Vitor num gesto tradicional. A troca de olhares entre os dois homens carregava um entendimento silencioso, uma promessa de cuidado e proteção eterna. O padre começou a cerimônia com palavras sobre amor e compromisso. O sol agora estava mais alto, e seus raios criavam um halo dourado através do vitral principal, banhando o casal em uma luz quase divina. Chegou o momento dos votos. Vitor foi o primeiro, sua voz profunda e emocionada ecoando pela igreja. Lívia, desde aquele primeiro dia no hospital, quando você me olhou com aqueles olhos verdes cheios de desafio, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Você me ensinou que protocolos podem salvar vidas, que disciplina não exclui paixão, e que o amor mais forte nasce das diferenças, não das semelhanças. Prometo te amar e te proteger em cada emergência da vida, ser seu parceiro em todos os plantões que o destino nos reservar, e fazer cada dia da nossa vida juntos valer a pena. Este é meu voto, minha promessa, meu coração. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lívia quando chegou sua vez. Vitor, a voz de Lívia tremeu levemente. Quando cheguei a Vale Sereno, tinha todos os meus planos perfeitamente traçados. Você entrou na minha vida como um incêndio, intenso, incontrolável, mudando tudo em seu caminho. Me ensinou que às vezes os melhores momentos são aqueles que não planejamos, que o amor verdadeiro não segue protocolos, e que o coração tem suas próprias regras de emergência. Prometo ser sua parceira em todas as batalhas, seu porto seguro em todas as tempestades, e amar cada parte de você, o herói, o teimoso, o homem que mudou minha vida inteira com um olhar. Este é meu voto, minha promessa, meu coração. O padre sorriu emocionado antes de prosseguir com a troca das alianças. Os anéis de ouro branco, delicadamente gravados com suas iniciais e a data, brilhavam sob a luz dos vitrais. Pelo poder investido em mim, o padre declarou solenemente: eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Vitor segurou o rosto de Lívia com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo.
O beijo foi suave, repleto de amor e promessas, enquanto a igreja explodia em aplausos. Quando se separaram, ambos sorriam através das lágrimas. Os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando sua união para toda Vale Sereno. A recepção aconteceu em uma elegante casa de eventos à beira do lago. O local havia sido transformado em um cenário mágico, com centenas de luzes delicadas pendendo do teto como um céu estrelado. Mesas redondas, cobertas com toalhas de cetim branco, estavam decoradas com arranjos altos de rosas brancas e orquídeas. Castiçais de cristal espalhavam uma luz dourada suave por todo o ambiente. A mesa dos noivos tinha uma vista privilegiada para o lago, onde lanternas flutuantes criavam reflexos dançantes na água. Lívia e Vitor fizeram sua entrada ao som de uma orquestra ao vivo, que tocava uma versão suave de Et Leste. "Está feliz, Senhora Castelli?" Vitor sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam sua primeira valsa. "Mais do que imaginei ser possível", ela respondeu, seus olhos brilhando de amor. O jantar era digno dos melhores restaurantes, uma fusão perfeita de pratos sofisticados. Champanhe francês fluía livremente, enquanto os convidados celebravam o amor do casal. O bolo de 5 andares era uma obra de arte em si mesmo, decorado com rosas de açúcar tão perfeitas que pareciam reais. No momento do corte, Vitor e Lívia trocaram olhares cúmplices antes de partir a primeira fatia juntos. A festa avançou pela noite, com momentos especiais se sucedendo, a dança de Lívia com seu pai, Vitor tirando a liga com os dentes em meio a assobios dos bombeiros, o buquê sendo jogado e capturado por uma Sandra surpresa. À meia-noite, era a hora dos noivos partirem. Lívia havia trocado seu vestido de noiva por um elegante vestido de seda champanhe, que caía suavemente por suas curvas. Vitor estava sem o paletó do uniforme, a camisa branca com as mangas dobradas revelando seus braços fortes. Os convidados formaram um corredor de luzes com velas protegidas por taças de cristal. O casal passou por ele sob uma chuva de pétalas de rosas brancas, sorrisos radiantes em seus rostos. Na saída, um carro clássico os aguardava, um Rolls-Royce branco decorado com flores. Antes de entrar, Lívia abraçou seus pais uma última vez, enquanto Vitor recebia o abraço emocionado de sua mãe e um aperto de mão firme de seu pai. "Cuide bem dela, filho", o coronel Castelli murmurou, sua voz carregada de emoção contida. "Com minha vida, pai", Vitor respondeu, seus olhos encontrando os de Lívia. O carro partiu sob aplausos e arroz, levando-os para sua primeira noite como marido e mulher no luxuoso Presidential Suite do grande Hotel Vale Sereno. O Rolls-Royce deslizava silenciosamente pelas ruas de Vale Sereno. Lívia descansou a cabeça no ombro de Vitor, o perfume das flores de seu buquê ainda pairando no ar. Em 20 minutos estariam no grande hotel, onde a suíte presidencial os aguardava, mas naquele momento, aproveitavam um silêncio repleto de promessas que só uma noite de núpcias pode trazer. A suíte presidencial era um santuário de amor, banhada pela luz dourada de centenas de velas. O perfume das rosas vermelhas misturava-se com essências de sândalo e baunilha, criando uma atmosfera intoxicante. A cama king size estava coberta com lençóis de seda branca, pétalas vermelhas espalhadas como gotas de paixão sobre o tecido imaculado. Vitor carregou Lívia nos braços através da soleira, seu coração batendo tão forte que ela podia senti-lo através do tecido da camisa. Seus olhares se encontraram, verde contra verde, desejo contra desejo. "Minha esposa", ele sussurrou com reverência, colocando-a delicadamente no chão. Suas mãos grandes emolduraram o rosto dela como se segurasse o mais precioso dos tesouros. "Meu marido", ela respondeu, sua voz tremendo com emoção contida. Seus dedos traçaram o contorno do rosto dele, memorizando cada detalhe deste momento. O primeiro beijo como marido e mulher foi diferente de todos os outros. Era fogo e ternura, paixão e promessa.
As mãos de Vitor deslizaram por suas costas, encontrando o zíper do vestido com dedos que tremiam levemente. O tecido deslizou por seu corpo como água, revelando um conjunto de lingerie em renda francesa que fez a respiração dele falhar. Você é a visão mais linda que já tive, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo pescoço dela. Os dedos delicados de Lívia desfizeram os botões da camisa dele, revelando o peito musculoso que tantas vezes havia admirado secretamente. Cada cicatriz era uma história de bravura, cada marca um testemunho de sua dedicação. Elas beijou uma a uma, fazendo-o estremecer. A lua cheia derramava sua luz prateada através das janelas francesas, criando sombras sedutoras que dançavam pelas paredes. Vitor guiou Lívia em direção à cama, como se conduzisse a mais delicada das valsas. Cada passo era medido, cada toque era uma promessa silenciosa. Te esperei por tanto tempo, ele sussurrou contra a pele macia de seu pescoço, seus lábios traçando um caminho de fogo suave até seu ombro. Suas mãos grandes deslizavam pela cintura dela, memorizando cada curva, cada estremecimento. Agora temos todo o tempo do mundo, ela respondeu, sua voz embargada de desejo. Seus dedos exploravam o torso másculo dele, sentindo cada músculo se contrair sob seu toque, cada cicatriz contar uma história de bravura. A renda delicada da lingerie criava sombras tentadoras sobre sua pele de alabastro. Vitor a removeu com reverência, como quem desvenda uma obra de arte preciosa. Cada centímetro de pele revelada recebia a adoração de seus lábios, cada suspiro dela era música para seus ouvidos. Seus corpos se encontraram com a mesma precisão com que suas almas já haviam se reconhecido meses antes. O mundo além daquele quarto cessou de existir. Havia apenas o calor de suas peles, o ritmo de seus corações batendo em uníssono, o sussurro de promessas eternas trocadas entre beijos cada vez mais profundos. O sol nascente pintava o quarto em tons de ouro e rosa quando Lívia despertou nos braços de Vitor. O corpo forte dele a envolvia protetoramente, seu calor aquecendo como um cobertor de amor. Bom dia, minha esposa, ele murmurou contra seus cabelos, sua voz ainda rouca de sono e desejo. Lívia se virou em seus braços, encontrando aqueles olhos verdes que tanto amava já escurecidos de paixão. Desta vez, não havia pressa. Seus toques eram lentos, exploratórios, como se redescobrissem um ao outro sob a luz suave da manhã. As mãos dele traçavam padrões preguiçosos em suas costas, enquanto seus lábios encontravam aquele ponto sensível abaixo de sua orelha que a fazia estremecer. Ela respondia com seus próprios toques, seus dedos deslizando pelos músculos definidos de seu peito, memorizando cada curva, cada textura. O amor desta manhã era diferente da paixão ardente da noite anterior. Era mais profundo, mais íntimo, um mergulho lento em águas mornas. Seus corpos se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem sido feitos um para o outro, cada toque, cada beijo uma declaração silenciosa de amor eterno. O sol já estava alto quando finalmente se separaram, ofegantes e satisfeitos. Vitor traçou o contorno do rosto dela com dedos gentis. O café da manhã foi servido na varanda privativa da suíte, com vista para o lago. A mesa estava primorosamente arrumada com louça fina e cristais, flores frescas em um vaso de prata ao centro. O aroma de café recém-passado misturava-se com o perfume das rosas. Vitor, vestindo apenas a calça do pijama de seda, servia champanhe em taças delicadas. Lívia, usando o roupão do hotel sobre a camisola de renda, observava os movimentos dele com um sorriso satisfeito nos lábios. A primeira refeição como marido e mulher, ele comentou, entregando-lhe uma taça. A aliança em seu dedo brilhou sob o sol da manhã. A primeira de muitas, ela respondeu, aceitando a bebida. Seus dedos roçaram os dele propositalmente. A mesa estava repleta de iguarias, croissants ainda quentes, frutas frescas, queijos selecionados,
mel dourado em recipientes de cristal. Mas o verdadeiro banquete eram os olhares que trocavam, cheios de promessas e memórias da noite anterior. Temos que estar no aeroporto às 4, Vitor lembrou, servindo café para ela exatamente como gostava, com uma gota de leite e sem açúcar. Ainda temos algumas horas então. Lívia sorriu, seu pé descalço deslizando provocantemente pela perna dele sob a mesa. O hotel já havia providenciado o transporte de suas malas até o aeroporto. Vitor e Lívia aproveitaram as últimas horas na suíte presidencial, alternando entre momentos de paixão e preparativos finais. Tudo pronto para 2 semanas na Grécia? Ele perguntou, observando-a terminar de se arrumar. Lívia havia escolhido um vestido leve de seda azul, seus cabelos dourados soltos em ondas suaves. Mal posso acreditar que vamos conhecer as ilhas gregas juntos. Ela sorriu através do espelho, ajustando um brinco de pérolas, presente de casamento da mãe de Vitor. O motorista chegou pontualmente às 3 horas. Durante o trajeto até o aeroporto, eles observavam o Vale Sereno passar pela janela, a cidade que tinha mudado suas vidas, que os havia unido. Pensando em quê? Vitor perguntou, notando o olhar contemplativo dela. Em como tudo mudou desde que cheguei aqui, ela respondeu, aconchegando-se em seu abraço. Em como você mudou todos os meus planos da melhor forma possível. E não se arrepende. Nem por um segundo. Ela ergueu o rosto para beijá-lo. Você é o melhor imprevisto que já aconteceu na minha vida. O aeroporto internacional estava movimentado naquela tarde. Vitor cuidou do check-in enquanto Lívia fazia uma última ligação para o hospital, confirmando que tudo estava organizado para sua ausência. Doutora Henderson vai cobrir todas as suas emergências, Sandra garantiu pelo telefone. Aproveite sua lua de mel sem preocupações. A área VIP do aeroporto oferecia uma vista privilegiada das pistas. Enquanto esperavam o embarque, tomavam champanhe e faziam planos para cada ilha que visitariam. Santorini primeiro, Vitor mostrou no mapa digital. Depois Mykonos, Creta. E terminarmos em Atenas, Lívia completou, seus olhos brilhando de expectativa. O anúncio do embarque soou nos alto-falantes. Primeira classe para Atenas. Conexão para Santorini. Pronta para nossa primeira aventura como marido e mulher? Vitor perguntou, entrelaçando seus dedos nos dela. Pronta para todas as aventuras da nossa vida, ela respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. Enquanto caminhavam para o portão de embarque, seus corações estavam leves. O futuro se abria à frente deles, cheio de promessas e possibilidades. 2 semanas depois, o casal retornou bronzeado e mais apaixonado que nunca. A rotina que estabeleceram era um balé perfeito entre suas profissões e vida pessoal. Moravam na casa à beira do lago, que haviam reformado antes do casamento. As manhãs começavam cedo, com café compartilhado na varanda, observando o nascer do sol refletir nas águas. Vitor sempre preparava torradas e ovos enquanto Lívia organizava os prontuários do dia anterior. No hospital, mantinham o profissionalismo, mas todos notavam os olhares cúmplices trocados durante as emergências. Lívia ainda o repreendia quando ele quebrava protocolos, mas agora suas broncas vinham acompanhadas de um sorriso contido. Nas noites de folga, jantavam no deck da casa, conversando sobre seus dias. Às vezes, Sandra e outros amigos se juntavam a eles para churrascos nos fins de semana. Sabe o que mais amo em você? Vitor perguntou numa dessas noites, enquanto observavam as estrelas refletidas no lago. O quê? Como você consegue ser 2 pessoas diferentes, a médica durona que todos respeitam, e esta mulher apaixonante que só eu conheço completamente. Meses se passaram trazendo apenas mais profundidade ao amor deles. A casa à beira do lago tornou-se o refúgio perfeito, um santuário onde podiam ser simplesmente Vitor e Lívia, longe das emergências e responsabilidades.
Suas carreiras floresceram. Lívia transformou o PS do Hospital Santa Clara em referência regional, enquanto Vitor foi promovido a comandante do Corpo de Bombeiros. Trabalhavam ainda mais próximos agora, aperfeiçoando os protocolos que iniciaram juntos anos atrás, transformando aquele primeiro embate em um legado de eficiência que salvava cada vez mais vidas. Nas noites de folga, mantinham rituais especiais. Às sextas-feiras, jantavam no Palazzo Reale, no mesmo lugar onde tiveram seu primeiro encontro. Aos domingos, preparavam o café da manhã juntos e passavam horas na varanda, lendo ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Sabe do que mais me orgulho? Lívia perguntou numa dessas manhãs, aninhada nos braços dele. De como crescemos juntos sem perder nossa essência. Você ainda é aquele bombeiro teimoso que me tirava do sério. E você ainda é a médica mandona que adora me dar ordens, ele completou, roubando um beijo. Algumas coisas nunca mudam. E nem precisam, ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele, as alianças brilhando sob o sol da manhã. Em seu segundo aniversário de casamento, Vitor surpreendeu Lívia com uma recriação de seu pedido de noivado. O lago estava novamente decorado com lanternas flutuantes, mas agora uma pequena mesa para dois os aguardava em um deck privativo. Não acredito que você lembrou cada detalhe, ela sussurrou, emocionada ao ver as mesmas flores, o mesmo vinho. Como poderia esquecer? Foi a noite em que você finalmente aceitou que seu coração pertencia a Vale Sereno. A mim. A lua cheia se refletia nas águas calmas, criando um caminho prateado até o horizonte. A brisa suave trazia o perfume das flores noturnas do jardim. 2 anos, Lívia murmurou, seus dedos entrelaçados aos dele sobre a mesa. Às vezes parece que foi ontem que você invadiu minha primeira reunião no hospital. E às vezes parece que te conheço desde sempre, ele completou, levando a mão dela aos lábios. Como se minha vida antes de você fosse apenas um rascunho do que deveria ser. O jantar era do Palazzo Reale, claro, o mesmo menu de seu primeiro jantar formal como casal. Mas o sabor agora era diferente, temperado com meses de amor, companheirismo e cumplicidade. Meses se passaram, e Vale Sereno cresceu junto com o amor deles. O Hospital Santa Clara tornou-se referência estadual em atendimento de emergência, com Lívia coordenando uma equipe premiada. O Corpo de Bombeiros, sob o comando de Vitor, era exemplo de eficiência e bravura. Numa noite particularmente agitada no PS, após um resgate complexo, Vitor encontrou Lívia em seu escritório. Como está o paciente? Ele perguntou, fechando a porta suavemente. Estável. Graças à sua equipe ter seguido os protocolos à risca, ela sorriu, aquele mesmo sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Aprendi com a melhor. Ele se aproximou, puxando-a para seus braços. Sabe que dia é hoje? Como poderia esquecer? Exatamente 2 anos desde que você invadiu minha primeira reunião. A melhor invasão da minha vida. Ele murmurou contra seus lábios. O beijo que compartilharam era diferente daquele primeiro no Mirante, anos atrás. Tinha o sabor de memórias compartilhadas, de vidas entrelaçadas, de um amor que só ficava mais forte com o tempo. Quando se separaram, Vitor encostou sua testa na dela. Ainda bem que você decidiu ficar. Ainda bem que você nunca desistiu de mim, ela respondeu, seus olhos verdes brilhando com amor. E ali, no mesmo hospital onde tudo começou, eles sabiam que algumas histórias de amor são eternas. Que alguns incêndios nunca se apagam. Que às vezes, o destino sabe exatamente o que faz quando coloca 2 almas teimosas no mesmo caminho. Porque nas chamas do amor verdadeiro, não há protocolos. Há apenas 2 corações batendo no mesmo ritmo, 2 vidas que se tornaram uma, e uma história que continuaria ardendo para sempre. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim,
você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.